Foram mais de 3 séculos de escravatura no Brasil, com todas as consequências devastadoras que isso pode nos trazer. O Enem gosta de história brasileira. O Enem gosta de maneira muito especial da história do Brasil Império. Olá, tudo bem com vocês, pessoas? Nós estamos aqui para falar sobre o Enem, começando a nossa saga aí, Caminho à Nota 1000. Eu estou aqui com o meu professor e amigo, o professor Israel, e a gente vai trabalhar qual é a importância da história no Enem e o que é realmente importante que você esteja atento. Então sejam todos bem-vindos para o De Frente com Fabi. A carta do Bill Aberdeen é essencial para a prova do Enem. Você tem que saber o que significa o Bill Aberdeen. Essa carta autorizava a Marinha Britânica a agir como patrulheira do Atlântico, perseguindo, interceptando e afundando navios negreiros, inclusive com escravos dentro. Vamos resolver o tráfico. A gente afunda. Afunda, não é? Os ingleses, eles fazem uma pressão muito grande. Sob o comando do Bill Aberdeen, muitos navios militares ingleses fecharam portos brasileiros. Inclusive, essa é uma das razões do rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra, que é a chamada Questão Christie. Questão Christie é porque o embaixador inglês William Christie se exaltou com a polícia do Rio de Janeiro, que prendeu oficiais britânicos arruaceiros. Exigiu desculpas oficiais do governo brasileiro, a então Rainha Vitória da Inglaterra. Dom Pedro II se recusou a pedir desculpas. E o embaixador William Christie mandou fechar o porto do Rio de Janeiro com os navios britânicos. Né? Chateado. Ficou chateado. Dom Pedro II, que não era uma pessoa muito bem-humorada, né? Não era também tão simpático assim, prendeu ele, expulsou ele do país e mandou o embaixador brasileiro em Londres voltar para o Brasil e rompeu as relações com a Inglaterra. Aí nós temos uma curiosidade, né? Por conta da questão Christie, o Brasil será a única nação do planeta a receber desculpas oficiais de Sua Majestade a Rainha Vitória, né? Ela vai enviar para cá na década já de 1860, durante a Guerra do Paraguai, o seu embaixador Edward Thornton, que vai se encontrar com Dom Pedro II num acampamento militar durante a Guerra do Paraguai para oferecer a eles as desculpas reais de Sua Majestade, né? Era o momento. Ele vai lá atrás do imperador para pedir desculpas, né? Havia um desentendimento entre Brasil e Inglaterra e essa pressão inglesa para que a gente acabasse com o tráfico. Então nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, década de 1850. Aí essa é uma lei que proíbe o tráfico negreiro e não foi para inglês ver. O Brasil realmente vai cumpri-la. Ainda vai haver muito contrabando, né? Como o Brasil tem uma costa enorme, é difícil você fiscalizar todo o litoral brasileiro. Então muitos navios chegavam aqui e faziam esse contrabando. Mas o Brasil passou a levar mais a sério. Tanto que o número de escravos ingressados no Brasil a partir da Lei Eusébio de Queiroz despenca. E ele cai tão abruptamente, esse número de escravos, que agora a gente começa a fazer um comércio de escravos intraterritorial. É um comércio dentro do próprio Brasil. Nessa época, segundo o reinado, nós temos um novo produto econômico, é o café, que está começando a fazer sucesso. Então as lavouras de café no sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, estão crescendo. E é bom lembrar que essa questão de mão de obra, de produto típico da época, de como a economia lidava em determinado período, é típico do Enem. Isso. Então você vê o engenho cana-de-açúcar, você tem que associar o desenho ali à realidade de produção, né, de modo de produção da época. Que realidade estamos vivendo na economia, né, Fabi? Não há mão de obra disponível para as lavouras brasileiras. É doloroso dizer isso, mas um estudante do Enem tem que saber disso. E isso não justifica o erro da escravidão, mas a escravidão é condição exigida, condição sine qua non para que o Brasil se inserisse no mercado internacional. Isso não justifica a atrocidade da escravidão. Melhor seria não entrarmos no mercado internacional, por mais terrível que isso seja. Para que o Brasil entrasse no mundo internacional do comércio, a mão de obra escrava era essencial e foi essencial durante muito tempo. Então, nessa época,
época, a partir de 1840, o café está crescendo no Sudeste. Enquanto isso, a cana-de-açúcar está decadente no Nordeste. O algodão está decadente. Os Estados Unidos estão vendendo mais algodão que a gente nessa época. Então, os grandes fazendeiros nordestinos vendem seus escravos para os fazendeiros sudestinos. A elite sudestina, elite paulista, elite fluminense, né, que é do Rio de Janeiro, entra em ascensão e vai comprar esses escravos, porque já não podia mais trazer da África para cá. Eu diria que o golpe fatal na escravatura foi, sem sombra de dúvida, a abolição do tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, sem dúvida. É o golpe que vai decretar a morte dessa instituição tão ultrapassada. Depois dessa decadência realizada na questão do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz, ela começa com a ascensão do Sudeste brasileiro, economicamente falando. Isso também vai configurar uma nova realidade política, que é a política café com leite. Política já dominada pelo café. Esse café com leite já é mais específico do início do século XX, mas a gente está caminhando para lá. Como é que isso se configurou? Essa questão da importância do café e da produção de leite, né? São Paulo, Minas Gerais, de uma maneira geral, como é que isso foi transposto à política? Porque a economia sempre teve uma realidade direta com a política, com a forma economia de e se política exercer. andam juntos.